Você fica bem informado do que acontece no Rio Grande do Norte e no Brasil. No ar. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Informação Maricampo. Bom dia! Marcílio Dantas. Muito bom dia, agora 7h02, 7:02, começa a partir de agora mais um Jornal Maricampo, você amanhecendo o dia muito bem informado. Hoje, dia 30 de outubro, ano de 2024, muito bom dia para você que está conectado conosco a partir de agora pela Rede Mundial de Computadores. Jornal Maricampo, no oferecimento Kit da Construção de Inverno a Verão, a melhor opção. Lamartine Locações. Pousada Colina dos Flamboyantes em Cerro Corá. Rivaneide, o melhor bolo do Litoral Sul. Terra Molhada, turismo com aventura. Paçoca de Pilão em Pirangi do Norte. Vamos juntos até às 8 horas com todas as informações para você ficar por dentro de tudo. E para iniciarmos muito bem, na Superintendência de Otávio Lamartine, Supervisão Técnica Andrevne Ferreira e Moderação Marcos Brito, vamos trazer as primeiras informações com ele, repórter Brasil News, Paulo Isaías. Alô, Paulo, tá tudo prontinho para as informações? Bom dia, Marcílio, tudo pronto para o nosso repórter Brasil News. E eu volto já já. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão. Agora. Para você. Olá, seja bem-vindo. Eu sou Paulo Isaías e esse é o Repórter Brasil, o seu jornal de credibilidade e pontualidade. E vamos às notícias que vão deixar você bem informado. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Agora. O segundo turno das eleições municipais de 2024 deixou em evidência a potência de partidos de centro e centro-direita e revelou uma polarização mais enfraquecida, em que tanto o presidente Lula quanto o ex-presidente Jair Bolsonaro se mostraram pouco eficazes como padrinhos de candidatos. Vamos lá, o PSD, presidido por Gilberto Kassab, é o partido que vai liderar a maior parte da população do país a partir de 2025. Entre as capitais, a legenda vai comandar Rio e Belo Horizonte. Em São Paulo, fez parte da coligação vitoriosa que reelegeu Ricardo Nunes, do MDB. O MDB, aliás, será o segundo partido com mais prefeituras no país e seguirá no poder na capital paulistana. O PT disputava o segundo turno em 4 capitais e levou só em uma, Fortaleza. Em São Paulo, Porto Alegre e Cuiabá sofreu duras derrotas. O PL de Bolsonaro ganhou em apenas 2 das 9 capitais para as quais concorria no segundo turno, Cuiabá e Aracaju. Ainda assim está entre as legendas que mais conquistaram prefeituras nas principais cidades do país. Cerca de 80% dos prefeitos que tentaram a reeleição conseguiram um novo mandato. Nas capitais, 16 prefeitos se reelegeram. Na capital paulista, Ricardo Nunes ganhou em todas as zonas eleitorais em que Pablo Marçal venceu no primeiro turno. Principal fiador da candidatura de Nunes, o governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, saiu fortalecido como nome da direita para a disputa presidencial de 2026. Em seu discurso da vitória, Nunes o chamou de líder maior. No dia da eleição, o clima entre as campanhas em São Paulo voltou a esquentar. Tarcísio disse que a polícia interceptou mensagem do PCC orientando o voto em bolos, que entrou com uma ação eleitoral. Ribeirão Preto foi a cidade com a votação mais apertada no segundo turno. Entre as capitais, a disputa mais acirrada foi em Fortaleza. Nas eleições deste ano, 17 dos 26 prefeitos eleitos em capitais declararam patrimônios milionários,
com mais de 313 milhões de reais. O caso de Sandro Mabel, do União de Goiânia, é o prefeito mais rico do Brasil. A abstenção alta também foi destaque. Cerca de 29% dos eleitores faltaram à votação neste domingo. Em São Paulo, a abstenção foi a maior da história em um segundo turno, com 31,54%. Repórter Brasil News. Com patrimônio declarado de mais de 313 milhões de reais, Sandro Mabel, do União Brasil, é o prefeito eleito mais rico dentre as capitais brasileiras, conforme os dados apresentados à Justiça Eleitoral. Entre os bens listados por Mabel estão ações empresariais, um helicóptero, uma obra de arte e também uma casa avaliada em 11,7 milhões de reais. O helicóptero declarado pelo prefeito eleito custou 3,1 milhões de reais, enquanto a obra de arte citada tem o valor de 160 mil reais. Imóveis, tem 9 apartamentos, uma casa, como eu falei, 11,7 milhões de reais, 42 terrenos, 2 casas, um galpão de 48 milhões de reais, 2 quadriciclos, um helicóptero, no valor que eu mencionei, 3,2 milhões de reais. Dinheiro em caixa ou investimentos, dinheiro em espécie, participação em capital de empresas, crédito decorrente de empréstimo, saldo em conta corrente no Brasil e no exterior, aplicações, apólices da dívida pública, 261,8 milhões de reais. A obra de arte, que eu citei também, 160 mil reais, ativos minerais, 180 mil reais. Mabel foi eleito prefeito de Goiânia com um pouco mais de 350 mil votos, o equivalente a 55,53% do total. O adversário, Fred Rodrigues, do PL, obteve 283 mil votos, totalizando 44,47%. Após o resultado da eleição, o político afirmou que começará em breve a transição entre a futura gestão e o atual de Rogério Cruz, do Solidariedade. Sandro Mabel Antônio Escodro nasceu em Ribeirão Preto e tem 66 anos. Ele é casado com a empresária Carolina de Freitas Santos. Mabel tem 3 filhos, fruto do relacionamento com Cláudia Marques Escodro, com quem foi casado anteriormente. Ao TRE, Mabel declarou ter ensino superior completo em administração de empresas, além de político, ele é empresário do setor alimentício. Atualmente, Mabel possui 50% da empresa Gama International, conforme declarado ao TSE. A indústria de bolachas, que leva o nome dele, a Mabel, foi vendida a PepsiCo em 2011. Repórter Brasil News. A ministra do Supremo Tribunal Federal e presidente do TSE, Carmen Lúcia, declarou que a Justiça Eleitoral tem um prazo curtíssimo e que será dada a resposta ao ser questionada neste último domingo sobre a notícia crime movida pela campanha de Guilherme Boulos contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, por abuso de poder político e abuso no uso dos meios de comunicação para favorecer Ricardo Nunes, reeleito prefeito de São Paulo no segundo turno. Em entrevista para jornalistas, o governador disse que havia informação da inteligência da polícia de São Paulo sobre um suposto salve do PCC orientando voto no candidato do PSOL e a prefeitura de São Paulo. Ele não apresentou provas. A campanha de Boulos acionou Tarcísio e Nunes na Justiça Eleitoral em São Paulo. Carmen Lúcia concedeu entrevista para apresentar um balanço sobre o segundo turno das eleições de 2024 na sede do TSE e disse que não poderia comentar casos judicializados, mas que a Justiça Eleitoral dará a devida resposta com celeridade. Ela ressaltou que a eleição deste último domingo transcorreu de forma tranquila, com somente 23 ocorrências registradas durante a votação e substituição de somente 0,12% de urnas que apresentaram problemas. Um acidente com uma hélice de avião vitimou Amanda Gallagher, de 37 anos, durante uma sessão de fotos em um aeródromo em Kansas, nos Estados Unidos. Gallagher, que tirava fotos de colegas paraquedistas no Cook Airfield em Wichita no último sábado, foi atingida pela hélice de um avião ao caminhar de costas, no ar. Socorrida com ferimentos graves, a paraquedista não resistiu após ser levada ao hospital. A direção do local expressou condolências pelo ocorrido. Em comunicado, um porta-voz disse: "Nossos corações estão com a família e os amigos da jovem que faleceu ontem após um trágico acidente com a hélice de um avião no Cook Airfield." Segundo o site britânico The Sun, o representante preferiu não especular sobre o que poderia ter sido feito para evitar o acidente, que segue sob investigação e é tratado até o momento como uma fatalidade. A morte de Gallagher gerou uma onda de homenagens entre amigos e familiares que a descreveram como uma pessoa linda por dentro e por fora e destacaram seu amor por fotografia e paraquedismo. Em um comentário nas redes sociais, Ashley Nicole Willard, amiga da vítima, escreveu: "Ela era uma amiga de família muito próxima.
tão próxima que a considerava como uma irmã. Ashley sugeriu que uma cerimônia seja realizada para honrar Gallagher e que algo seja exibido em sua memória. Uma página de vaquinha online foi criada para cobrir os custos do funeral. A descrição na página escrita por Abby Chernobinel, amiga e responsável pelo tributo, lembra Gallagher como alguém gentil, aventureira, criativa e linda por dentro e por fora. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. A gestação é um momento especial para as mulheres, o que exige acompanhamento especializado durante meses. O médico obstetra Alexandre Taniguchi é um dos profissionais que realizam esse serviço. Mas, no seu caso, há algo muito mais significativo por trás do seu trabalho. Isso porque, para Taniguchi, além da saúde dos bebês durante a gestação, as mães devem orar também para que seus filhos escutem desde cedo palavras de bênção sobre suas vidas. A responsabilidade de orar pela vida dos bebês não se restringe ao médico obstetra, obviamente. Esse é um dever principal das mães cristãs, segundo Taniguchi. Repórter Brasil News. A disputa das eleições pelo segundo turno no Brasil envolveu diversos setores da sociedade, especialmente o religioso, com o engajamento cada vez maior dos evangélicos no cenário político nacional. Um exemplo disso é a vitória da prefeita eleita de Aracaju, Emília Correia, do PL. Ocupando atualmente o mandato de vereadora pela capital sergipana, Correia disputou a prefeitura local contra Luiz Roberto, do PDT, que recebeu 42,54% dos votos, enquanto ela obteve 57,46% dos votos válidos. O vídeo divulgado por Emília Correia também traz em sua capa a frase "Meu Deus é o leão da tribo de Judá", que também faz alusão a uma das expressões bíblicas usadas em referência à pessoa de Jesus Cristo, conforme a passagem de Apocalipse 5:5, por exemplo. Repórter Brasil News. Levar a palavra de Deus atualmente aos perdidos, falando de temas como a sexualidade à luz da Bíblia, tem se tornado um desafio cada vez maior para os cristãos ao redor do mundo, mesmo em países onde a liberdade religiosa é uma garantia constitucional. Um exemplo disso é o que vem acontecendo na Inglaterra, onde pregadores têm sido ameaçados e até presos por evangelizar na rua. As alegações contra eles são sempre as mesmas: supostas violações aos direitos civis e discurso de ódio. Um caso recente foi o do pastor Dia Mudley, que estava na cidade de Bristol, evangelizando em frente à Universidade de Bristol. Em dada ocasião, um grupo de pessoas pisoteou os cartazes, e agentes da polícia local vieram e prenderam o pastor, que ficou detido por 13 horas, até ser liberado pelas autoridades. Jornal Repórter Brasil News volta já. Segura aí. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Aqui tem informação. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, Info News. Quarta-feira, 30 de outubro de 2024, está entrando no ar mais um Info News. As últimas notícias do Brasil e do mundo. No Brasil, a conectividade entre crianças e adolescentes é impressionante. 93% da população entre 9 e 17 anos utiliza a internet e 92% desse público tem um responsável que também está online. Apesar do avanço significativo com taxas de uso superiores a 90% em todas as classes socioeconômicas, ainda existem cerca de 2 milhões de crianças e adolescentes que não têm acesso à web, seja porque não a utilizaram nos últimos 3 meses ou porque nunca acessaram. Essas informações são da pesquisa TIC Kids Online Brasil 2024. A pesquisa também aponta que a maioria dos jovens brasileiros nessa faixa etária, 83%, possui perfil em pelo menos uma rede social. O uso é quase universal entre os adolescentes de 15 a 17 anos, com 99% participando de alguma plataforma.
Os números são expressivos também entre os mais jovens, 93% dos adolescentes de 13 a 14 anos, 70% entre 11 e 12 anos e 60% entre 9 e 10 anos têm presença nas redes sociais. A pesquisa entrevistou 2.424 crianças e adolescentes de 9 a 17 anos, além de 2.424 pais ou responsáveis entre março e agosto de 2024 em todo o Brasil. O WhatsApp destaca-se como a plataforma mais popular, com 69% dos usuários frequentes, ou seja, aqueles que utilizam a rede pelo menos uma vez por semana. Em seguida está o Instagram, com 63%, o TikTok com 45% e o YouTube com 42%. Redes sociais menos utilizadas incluem o Facebook com 19%, Discord com 8% e X com 7%. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações. Fique ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Saiba como vai ficar o tempo nas principais regiões do Brasil. Agora, previsão do tempo. Chegando a previsão do tempo para a região centro-oeste. Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, tem nesta quarta tempo claro com sol. Os termômetros registram mínima de 22 e máxima de 32 graus. A umidade do ar varia de 30% a 95%. Crixás, no Goiás, comemora aniversário com tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 21 e a máxima é de 34 graus. A umidade relativa do ar varia de 50% a 100%. Eu sou Kleber Salles e esta foi a previsão do tempo para a região centro-oeste. Você conferiu a nossa previsão do tempo. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. As últimas do esporte para você nesta quarta-feira, 30 de outubro de 2024. Após tensões por questões de segurança, o jogo entre Peñarol e Botafogo será realizado no Estádio Centenário em Montevidéu, com a presença de 2 torcidas. Marcado para as 21h30 desta quarta-feira, o duelo de volta da semifinal da Libertadores estava inicialmente previsto para acontecer no Campeão del Siglo, casa do time uruguaio. A opção pelo local foi fortalecida após conversas envolvendo clubes Conmebol e Federação Uruguaia de Futebol. Em entrevista coletiva, o Ministério do Interior garantiu que as autoridades conseguiriam promover a segurança das 2 torcidas no Centenário, devido à estrutura e localização. O Centenário tem capacidade para aproximadamente 60 mil seguidores, cerca de 20 mil a mais que o Campeão del Siglo, que cabe 40 mil. Além disso, o estádio fica localizado em uma região mais central da capital uruguaia. Na última semana, o Rio de Janeiro presenciou um cenário de conflito envolvendo os torcedores do Peñarol. Após confrontos com banhistas e policiais, 250 uruguaios foram detidos. Pelo menos 7 pessoas ficaram feridas durante a confusão. Em campo, o Botafogo fez bonito e aplicou uma goleada por 5-0, mas a disputa acalorada seguiu nos bastidores. Para o jogo de hoje, o Ministério do Interior chegou a pedir para que a partida fosse realizada apenas com a torcida do Peñarol. A opção, no entanto, foi negada pela Conmebol, que exigiu que o regulamento fosse seguido com a presença de torcedores de ambas as equipes. Eu sou Kleber Salles e volto já já com mais esporte no seu rádio. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Informação, Maricampo. O dólar americano fechou o último pregão em alta de 0,92%, cotado a R$ 5,76. Este é o maior patamar desde 2021.
O euro, por sua vez, fechou a R$ 6,23. Os dados são da companhia Morningstar. O real sofreu pressão diante das expectativas para o corte de gastos, que será divulgado pela equipe econômica do governo. Mesmo que o mercado analise a medida como positiva, a falta de anúncios concretos ainda gera dúvidas sobre os resultados. A expectativa do mercado era de que o pacote fosse divulgado no início desta semana, mas a falta de anúncios por parte do governo causou uma frustração entre os investidores. Reportagem Marquesan Araújo. A Caixa paga nesta quarta-feira, 30 de outubro, nova parcela do programa Pé de Meia para os estudantes do ensino médio regular e ensino médio da educação de jovens e adultos, a EJA, nascidos nos meses de maio e junho. O incentivo será acreditado em conta poupança Caixa Tem e os valores podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem. O estudante pode fazer transferências, pagar contas e Pix direto no aplicativo do celular. Além disso, o aluno pode movimentar os valores com o cartão do programa, fazendo compras e pagamentos. O programa Pé de Meia apoia a permanência e a conclusão escolar dos estudantes matriculados no ensino médio e na educação de jovens e adultos da rede pública. Para mais informações sobre os pagamentos do Pé de Meia, acesse www.caixa.gov.br. Apesar de ter apresentado um crescimento na comparação com 2020, o resultado obtido pelo PT nas eleições deste ano está longe dos melhores desempenhos da legenda. Em 2012, por exemplo, quando Dilma Rousseff era presidente da República, a sigla chegou a eleger mais de 600 prefeitos. Este ano, sob o comando de Lula no Executivo Nacional, o número foi de 252. Os resultados mais frustrantes podem ser percebidos em capitais como Teresina, onde o candidato petista, Fábio Novo, conseguiu 43,26% dos votos, mas perdeu no primeiro turno para Silvio Mendes, do União. Na avaliação do cientista político Eduardo Green, a esquerda perdeu muito na disputa de valores, e o que essa ala política propõe, sobretudo o PT, não tem mais amparo na realidade atual, o que acarreta dificuldade nas candidaturas desse espectro. Tem a ver com uma desatualização da sua proposta programática, uma visão de muito pautada numa lógica ainda de organização de classes sociais, sindicatos, ou seja, um tipo de narrativa que não se encaixa mais hoje, sobretudo para a juventude que está muito interessada em empreender. De maneira geral, a esquerda mostrou pouca força nas eleições municipais deste ano. Ao se somar os números de prefeitos eleitos pelos principais partidos da ala, o resultado é de 786, ficando abaixo do que partidos como PSD e MDB conseguiram isoladamente. Para se ter uma ideia, no Nordeste do Brasil, a esquerda perdeu metade das capitais. Trata-se do pior desempenho dos partidos ligados ao campo político do presidente Lula na região. Reportagem Marquesan Araújo. Aqui tem informação. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. O projeto de lei orçamentária do governo da Premier da Itália, Giorgia Meloni, para 2025, prevê um bônus de €1.000, R$6,100 mil para cada filho nascido ou adotado a partir de 1º de janeiro, medida voltada a combater o chamado inverno demográfico no país. Segundo a iniciativa, a quantia será paga no mês seguinte ao nascimento ou à adoção e valerá para filhos de cidadãos italianos da União Europeia ou de nações de fora do bloco, desde que os requerentes tenham permissão de estadia de longo prazo ou por motivos de trabalho. No entanto, o benefício englobará somente núcleos familiares com indicador de situação econômica equivalente, instrumento que mede a condição de vida com base na renda anual e no patrimônio de até €40 mil, R$246 mil. De acordo com o governo, o custo estimado da medida é de €330 milhões, R$2 bilhões em 2025 e de €360 milhões, R$2,2 bilhões em 2026, o que significaria beneficiar 330 mil e 360 mil crianças, respectivamente. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações no seu rádio. Fique ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo.
Infonews. Saiba como vai ficar o tempo nas principais regiões do Brasil. Agora, previsão do tempo. Chegando a previsão do tempo para a região Nordeste. Salvador, na Bahia, apresenta tempo claro com sol pela manhã e sol entre muitas nuvens à tarde. A temperatura marca mínima de 22 e máxima de 34 graus. A umidade do ar vai de 50% a 90%. Arapiraca, em Alagoas, celebra aniversário com tempo claro com sol. A temperatura oscila de 20 a 33 graus e a umidade do ar é de 30 a 90%. Eu sou Kleber Salles e esta foi a previsão do tempo para a região Nordeste. Você conferiu a nossa previsão do tempo. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. Vicente Garcia, editor-chefe da revista France Football, explicou que Vini Júnior perdeu o prêmio Bola de Ouro deste ano devido à presença de outros jogadores do Real Madrid como Bellingham e Carvajal entre os finalistas. Segundo ele, a divisão de votos entre os jogadores do clube favoreceu Rodri do Manchester City, que acabou vencendo. A equipe do Real Madrid boicotou a cerimônia em Paris ao saber que Vini Júnior não seria o premiado, embora o jogador tenha tido uma temporada de destaque, conduzindo o clube ao título da Liga dos Campeões e da La Liga. Em protesto, o Real Madrid criticou os critérios da premiação, afirmando que o prêmio desconsiderou as conquistas do time. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais esporte no seu rádio. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Está procurando passeios turísticos para você ou para alguém especial? Indicamos a Terra Molhada Turismo de Aventura, a maior empresa de passeios do Litoral Sul. São várias opções de destinos e roteiros para tirar o fôlego. Quer conhecer nosso litoral em um passeio de catamarã? Ou pilotar um veículo off-road em trilhas que lhe levam a lugares espetaculares? Ou um incrível passeio de quadriciclo pelas famosas lagoas do Litoral Sul? Tudo isso você encontra somente com a Terra Molhada e ainda com o melhor preço da região. Quer fazer a sua reserva? Fale agora mesmo no WhatsApp. Anote 84981438825. Venha se divertir e ter momentos inesquecíveis com a Terra Molhada Turismo de Aventura. Você está com saudade de viajar? Então venha para a Pousada Colina dos Flamboyantes, em Cerro Corá. Hospede-se em apartamentos rústicos que oferecem todo conforto e privacidade em meio a uma natureza exuberante. Desfrute do nosso restaurante com o melhor da gastronomia local e aproveite as melhores opções de lazer. Salão de jogos, cantinho da leitura, redário e nossa piscina. E ainda temos um mirante com uma vista de tirar o fôlego. Temos passeios turísticos com guias treinados perfeitos para a sua família ou seus amigos. Quer desfrutar de momentos inesquecíveis? Na Pousada Colina dos Flamboyantes. E é só garantir a sua reserva agora. 849-9818-8212 ou via Instagram, @Colina dos Flamboyantes Oficial. Pousada Colina dos Flamboyantes, turismo preparado e seguro. É aqui. Vamos falar do melhor bolo do Litoral Sul. E quem faz? É ela, Rivaneide Medeiros. Vai organizar um aniversário, um casamento ou um evento especial e precisa daquele bolo delicioso? A Rivaneide prepara para você. Bolos com os melhores recheios e aquela decoração única, que serão preparados com muito carinho. E não é só isso. Agora, a Rivaneide também está preparando as melhores bolachas de leite da região. Aqui na Maricampo, já provamos e eu posso lhe dizer com propriedade. É uma delícia, gente. Quer ter aquela bolacha de leite deliciosa ou o melhor bolo do Litoral Sul? É só ligar agora mesmo. 849-9404-8163. Repito,
99404-8163. O melhor bolo do Litoral Sul é dela, Rivaneide Medeiros. Vamos falar do restaurante Paçoca de Pilão, o melhor restaurante do Litoral Sul, que vem desde 1990, trazendo o melhor da gastronomia para quem circula nas nossas belas praias. Se você vai para o maior cajueiro do mundo, tem de esticar sua viagem para conhecer o restaurante Paçoca de Pilão e comer aquela paçoca incrível. Quer fazer seu pedido? Ligue agora, 3238 2088 ou no WhatsApp 99652 8024. E ainda você pode fazer o seu pedido no aplicativo Gumergol. Restaurante Paçoca de Pilão, o ponto de encontro com a felicidade. Avenida Deputado Márcio Marinho, 5708 em Minas Aqui Gerais. tem informação. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. Um relatório da Comissão de Saúde Planetária, publicado pela revista Lancet, revela que 7 dos 8 limites seguros para a vida sustentável na Terra foram ultrapassados. 60 pesquisadores alertam que a destruição da natureza ameaça a segurança energética, alimentar e hídrica, aumentando o risco de conflitos e caos generalizado. A revista Nature também confirmou esses dados. As fronteiras rompidas incluem preservação da vegetação, uso da terra para agricultura, aquecimento global, excesso de nitrogênio e fósforo, desvio de rios e extração de águas subterrâneas. A única exceção foi a redução local de poluição por aerosóis. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações para você no nosso InfoNews. Fique ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Saiba como vai ficar o tempo nas principais regiões do Brasil. Agora, previsão do tempo. Chegando a previsão do tempo para a região norte. Porto Velho, em Rondônia, fica com tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 25, máxima é de 35 graus. A umidade do ar é de 50 a 95%. Baião, no Pará, festeja aniversário com tempo encoberto com chuvisco. Temperatura mínima é de 25 e a máxima é de 35 graus. A umidade do ar varia de 45 a 90%. Eu sou Kleber Salles e esta foi a previsão do tempo para a região norte. Você conferiu a nossa previsão do tempo. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. Sebastian Vettel, tetracampeão mundial de Fórmula 1, veio ao Brasil para o Grande Prêmio de São Paulo, mas começou sua visita longe das pistas. Convidado pelo Greenpeace, ele visitou a Amazônia para conhecer de perto a luta dos povos indígenas pela preservação da floresta. Em suas redes sociais, Vettel compartilhou o encontro com os caciques Raoni e Megaron, destacando a importância de proteger a terra e os direitos indígenas. Ele também questionou o impacto ambiental da mineração de ouro na região. Essa não foi sua primeira visita ao interior do Brasil. Em 2021, ele esteve na fazenda de Pedro Paulo Diniz para aprender sobre produção orgânica e sustentável. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais esporte no seu rádio. Esse é o Radar Esportivo. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Bom dia! Marcílio Dantas. Agora 7 horas 35 minutos, 7h35, Jornal Maricampo. Você amanhece o dia muito bem informado.
E vamos falar nesta manhã do Kit da Construção, gente. O Kit da Construção está há mais de 30 anos no mercado norte rio-grandense. Variedades e materiais de construção em tintas, hidráulicos, ferragens, elétricas, PVCs e muito mais. E atenção para a promoção da semana: fechaduras, ferramentas, pregos, parafusos e toda a variedade em ferragens. Descontos que variam de 5% a 15%. Aceitamos cartões de crédito, pagamentos também no débito, Pix ou à vista. Kit da Construção, Rua dos Canindés, 1479, Alecrim, Antiga Avenida 6, fone 84-3213-2881. Kit da Construção, a sua melhor opção de inverno a verão. Vamos falar também nesta manhã de Lamartine Locações, que é uma empresa potiguara especializada em furos e cortes em concreto armado. Serviços esses voltados para a parte técnica da engenharia. Furos para passagem de dutos para ar-condicionados, incêndio, elétrica e hidráulica. Contatos através do fone 849-9988-9921 ou pelo site lamartinelocações.com.br. Continuamos com o nosso Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Com feriados de novembro, rede hoteleira no Rio Grande do Norte deve alcançar uma ocupação de 75%. A capital potiguar passa a partir deste ano a contar com 4 feriados em novembro, sendo 3 nacionais: Finados, Proclamação da República e Consciência Negra, e um municipal, padroeira de Natal. Os dias de descanso a mais no calendário representam uma boa oportunidade para o turismo, que está otimista com as movimentações para o mês em todo o estado. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, a estimativa é de que a ocupação hoteleira do Rio Grande do Norte registre taxa média de 75% no mês que vem. O índice, inclusive, pode ser superado nos destinos mais procurados. Disputa pela presidência do ABC será entre Irapuã e Eduardo. A disputa eleitoral do ABC está aberta. Apenas 2 chapas se inscreveram para disputar a presidência do clube no próximo dia 24 de novembro. Os candidatos Irapuã Nóbrega e Fábio Freire vão representar a chapa da situação. ABC, a paixão que nos move, enquanto Eduardo Machado e Juderi Fonseca, representando a oposição ABC mais forte, disputarão o cargo máximo do Alvinegro. O Wilson Cardoso, de última hora, desistiu do pleito, passando a apoiar o nome de Irapuã, que foi o primeiro a registrar a candidatura na tarde de ontem. De acordo com as regras do cronograma publicado pela Junta Eleitoral, o passo a passo do processo até a escolha do novo mandatário do clube será o seguinte: a divulgação das chapas inscritas está prevista para ocorrer nesta quinta-feira, dia 31 de outubro, com os prazos para impugnações ocorrendo no período de 1 a 5 de novembro. A previsão de divulgação do resultado dos julgamentos é para o dia 8 de novembro. Após esse período, no dia 12, irá se encerrar o período de interposição de recursos à mesa diretora do Conselho Deliberativo e 3 dias após, dia 15, portanto, 15 de novembro, ocorrerá a divulgação dos julgamentos, caso existam recursos. Embora o pleito esteja marcado para ocorrer no dia 24 de novembro, o local e horário para votação ainda não foram definidos pelos membros da Junta Eleitoral. Valfredo Gugel registra 50 pacientes nos corredores. O maior hospital público do Rio Grande do Norte, o Monsenhor Valfredo Gugel, vem enfrentando nova crise de superlotação e equipamentos quebrados nos últimos dias. Segundo informações do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Rio Grande do Norte, pelo menos 50 pessoas estavam aguardando procedimentos nos corredores, ao passo que um tomógrafo está quebrado e pelo menos 3 salas de cirurgias fechadas para abrigar pacientes. A situação alarmante no hospital afeta tanto os pacientes quanto as equipes de profissionais de saúde diante de um aumento de demanda e falta de estruturação para esse quantitativo. Jornal Maricampo, você amanhece o dia muito bem informado.
E agora vamos chamar ele, o repórter Brasil News, Paulo Isaías, que já está por aqui mais uma vez, trazendo informações em nível nacional. Alô, Paulo, tá tudo prontinho? Olá, Marcílio, estamos juntos para mais notícias direto da nossa redação da Maricampo. E eu volto já já. Repórter Brasil News. Estamos de volta com o jornal Repórter Brasil. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora para você. O dólar encerrou a última sessão custando R$ 5,70. Trata-se da maior cotação em praticamente 3 meses. Só no mês de outubro, a moeda americana valorizou 5%. Já o euro está cotado a R$ 6,16. Na avaliação de especialistas do mercado financeiro, o dólar vinha sendo influenciado pelo mercado interno, mas agora conta com um salto do impacto exterior. Este cenário se dá pela disputa eleitoral nos Estados Unidos, assim como por dados recentes da atividade econômica daquele país, que vem indicando uma maior capacidade de adaptação aos cenários externos. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Demorou, mas saiu em um momento ainda mais especial. O volante Gregory fez o seu primeiro gol pelo Botafogo na vitória por 1-0 sobre o Bragantino, fora de casa, no último sábado, e garantiu os 3 pontos que colocam o time novamente em boa vantagem em relação ao Palmeiras na briga pelo título no Brasileiro. O sentimento de alegria, dito por ele após o jogo, também rotula sua fase vestindo preto e branco. O meio-campista, que começou como atacante nas categorias de base, avaliou os 8 meses e brincou com o apelido de Pitbull, que recebeu da torcida. O volante foi contratado em fevereiro junto ao Inter de Miami por 2,5 milhões de euros, o equivalente a 13,4 milhões de reais, e assinou o contrato até 31 de dezembro de 2026. Antes de vestir as cores do alvinegro, ele ficou 3 temporadas no futebol norte-americano e atuou ao lado de Lionel Messi. Com qualidade no desarme que originou seu apelido, ele contou que não era possível chegar forte no meio argentino nos treinos e brincou: não pode chegar forte. Não é que não pode, mas a gente evita. Às vezes em um lance no treino ali, lesionar o Messi é complicado. Pessoal já vai te mandar lá para o RH, então é coisa que a gente não quer. Tirando essas brincadeiras, foi uma experiência muito grande na minha vida, poder trabalhar com o melhor do mundo. A Polícia Civil analisa vídeos da emboscada dos palmeirenses aos cruzeirenses no domingo em Mairiporã, Grande São Paulo, para tentar identificar os agressores. Os torcedores poderão responder pelos crimes de homicídio, incêndio, associação criminosa e lesão corporal. Um torcedor do Cruzeiro morreu e 17 outros fãs do time mineiro ficaram feridos. 2 ônibus que levavam os cruzeirenses foram atacados por torcedores do Palmeiras que estavam em outro ônibus. O ataque ocorreu na rodovia Fernão Dias. Filmagens feitas pelos próprios palmeirenses viralizaram nas redes sociais. Eles mostram como palmeirenses atacaram cruzeirenses. José Victor Miranda, torcedor da Máfia Azul, morreu. Ele tinha 30 anos e, segundo seus parentes informaram à reportagem, a vítima estava dentro de um ônibus que foi incendiado e acabou sofrendo queimaduras fatais. Outro ônibus cruzeirense teve os vidros quebrados. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Novembro será um mês decisivo para as pretensões do Fluminense em permanecer na Série A, hein? Com 4 das 7 partidas restantes a serem disputadas ao longo do penúltimo mês do ano, o Flu se agarra no fator Maracanã para conseguir evitar o rebaixamento. Dos 4 confrontos previstos para serem disputados ao longo de todo o mês, 3 serão em casa, com o apoio da torcida, onde o time tem bom aproveitamento na temporada. Bom, dia 1 de novembro, Fluminense e Grêmio no Maracanã. 8 de novembro, Internacional e Fluminense no Beira-Rio. Previsão para o dia 20 de novembro, Fluminense e Fortaleza no Maracanã também. E a previsão para o dia 24 de novembro, Fluminense enfrentar o Criciúma no Maracanã. Com 36 pontos, o Fluminense precisa de 3 vitórias para somar mais 9 pontos e chegar aos tão sonhados 45 pontos, que costumam salvar equipes do rebaixamento. Com 3 jogos em casa no mês, o Flu tenta usar o fator casa para se aproximar da permanência. O Fluminense vem de 3 vitórias no Maracanã, contra o Cruzeiro, Flamengo, mando do rival, e Atlético Paranaense. Ao todo, na temporada, o Flu disputou 30 jogos no Maracanã em 2024. São 16 vitórias, 7 empates e 7 derrotas, com um aproveitamento de 61,1% de aproveitamento, segundo dados do espião estatístico. O Atlético Mineiro está a um jogo de uma final da Copa Libertadores. O clube mineiro conta com um trunfo ao seu lado, já que é o time da Série A que carrega a maior invencibilidade momentânea contra argentinos na competição. A última vez em que o Atlético foi derrotado por um clube argentino na Libertadores foi em 2013, no jogo de ida da semifinal do torneio. Naquela ocasião, o Galo perdeu de 2-0 para Newell's Old Boys na Argentina.
No jogo de volta, o Atlético reverteu o placar e avançou para a decisão nos pênaltis. De lá para cá, foram 14 confrontos, com 9 vitórias atleticanas e 5 empates com 76% de aproveitamento. Essa invencibilidade só pode ser levada em conta analisando a Libertadores. Em 2019, o Galo foi derrotado pelo Colón pela Sul-Americana por 2-1 na semifinal do torneio. Nenhum clube da Série A que disputou a Libertadores nos últimos anos está há tanto tempo invicto contra os Los Hermanos na competição. Uma derrota por até 2 gols ainda classifica o Atlético para a final do torneio e, em caso de uma derrota atleticana por 3 gols de diferença, a decisão seria nos pênaltis. Caso o River vença por 4 ou mais gols, se classificaria ainda no tempo normal. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Bola rola nesta terça-feira. Tem Copa Libertadores. River Plate e Atlético Mineiro às 9h30 da noite. Mundial de Clubes da FIFA às 2 da tarde tem Al Ahly contra Al Ain. No Campeonato Brasileiro da Série B, Goiás e Operário do Paraná se enfrentam às 7 da noite. Também às 7 da noite, a bola rola para Brusque e Chapecoense. 9h30 da noite tem Guarani Novo Horizontino e Amazonas contra Botafogo Paulista. O Palmeiras ajusta detalhes com a casa de apostas Sporting Bet para assumir o patrocínio Master na camisa a partir de 2025. E negocia também outras áreas do uniforme com a Bide, sendo uma das interessadas. Ainda não houve assinatura do contrato com a Sporting Bet, mas o clube entende o acerto como muito bem encaminhado. Quanto aos valores, serão 100 milhões de reais fixos por temporada e um contrato de 4 anos, em que entram também pagamentos de bônus, como em caso de conquistas de títulos, por exemplo. Esses números, por sua vez, ainda não revelados. Outras empresas estão em discussão, mas nenhuma chegou perto do que ofereceu a casa de apostas. Foram valores na casa de 80 milhões de reais. A informação de que a marca está perto de acordo foi divulgada inicialmente pelo UOL. A meta do uniforme completo segue em 150 milhões de reais, mas com outros parceiros nos demais espaços disponíveis. É neste ponto que entra o interesse da Bide, marca chinesa de carros, já com conversas em andamento no clube. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. A Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, a ANATER, recebeu 60 milhões de reais do governo federal para implementar uma nova fase do programa Bolsa Verde, que vai impactar cerca de 15 mil famílias. Do valor total, 53,4 milhões de reais serão para atender 13,3 mil famílias nos estados do Pará, Amapá, Alagoas e Bahia. Outros 6,6 milhões de reais serão investidos por meio de instrumentos específicos de parceria contratados com as empresas públicas de assistência técnica e extensão rural, que atenderão 1.650 famílias nos estados do Acre e Amazonas. O Bolsa Verde realiza pagamentos trimestrais de R$ 600 a famílias que vivem em unidades de conservação de uso sustentável, as reservas extrativistas, florestas nacionais e reservas de desenvolvimento sustentável, em assentamentos ambientalmente diferenciados da reforma agrária, florestal, agroextrativista e de desenvolvimento sustentável, e em territórios ocupados por povos e comunidades tradicionais, como ribeirinhos extrativistas indígenas, quilombolas e outros. As famílias receberão assistência especializada durante 15 meses e, em troca, comprometem-se a adotar práticas sustentáveis, garantindo a preservação dos recursos naturais e ajudando a proteger e monitorar as áreas em que habitam. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. O governo federal publicou em edição extra do Diário Oficial da União, na última sexta-feira, dia 25, medida provisória para garantir a continuidade da isenção do imposto de importação incidente sobre medicamentos comercializados via plataformas, sites e outros meios digitais até o dia 31 de março de 2025. A definição da gestão federal é pela redução a 0% da alíquota do imposto de importação incidente sobre produtos acabados
pertencentes a classes de medicamentos importados no âmbito do RTS por pessoa física para uso próprio ou individual até o valor limite de $10 mil, ou equivalente em outra moeda, desde que cumpridos todos os requisitos estabelecidos pelos órgãos de controle administrativo. A edição da medida provisória é justificada como medida fundamental para garantir o direito social à saúde, tendo em vista que a incidência do imposto de importação poderia dificultar a aquisição de medicamentos considerados essenciais à sobrevivência. A nova MP substitui a MP 1236/2024, vigente até a última sexta-feira, dia 25. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Ninguém acertou os 6 números do concurso 2790 da Mega Sena. Os números sorteados no último sábado, dia 26, foram 29, 32, 40, 42, 49 e 58. Nesta terça-feira, dia 29, o prêmio a ser distribuído será de R$95 milhões. A Quina teve 5 acertos e 85 apostas ganhadoras com mais de R$58 mil para cada uma, e a Quadra, 4 acertos, registrou 6.127 apostas ganhadoras com prêmio de R$ 1.167,85. Repórter Brasil News. Esse foi mais um Jornal Repórter Brasil. Voltaremos na próxima edição. Até lá. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Aqui tem informação. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, Infonews. O Brasil registrou 93.518 atendimentos ambulatoriais e 122.195 internações de pessoas com 60 anos ou mais devido a quedas nos primeiros 8 meses deste ano. O presidente Lula, de 78 anos, sofreu uma queda no Palácio da Alvorada no dia 19 de outubro, mas já retomou suas atividades. Em 2022, o SUS contabilizou 92.482 atendimentos e 164.166 internações por quedas. E no ano passado, os números aumentaram para 120.228 atendimentos e 176.650 internações. Segundo a OMS, de 28% a 35% das pessoas com mais de 65 anos sofrem quedas anualmente, número que sobe para 32% a 42% entre aqueles com mais de 60 anos. Quedas causam 40% das mortes por lesões na terceira idade. Eu sou Kleber Salles e volto já já com mais informações aqui no nosso Infonews. Continue ligado. Você conferiu Infonews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. Infonews. Saiba como vai ficar o tempo nas principais regiões do Brasil. Agora, previsão do tempo. Chegando a previsão do tempo para a região sudeste. A cidade do Rio de Janeiro tem tempo nublado. A temperatura varia entre 19 e 28 graus. E a umidade relativa do ar marca de 60% a 90%. Ponte Nova, em Minas Gerais, comemora aniversário com muitas nuvens, com possibilidade de chuva isolada pela manhã e, claro, com sol à tarde. A temperatura
mínima é de 17, máxima é de 33 graus. A umidade do ar varia de 20% a 80%. Eu sou Kleber Salles e esta foi a previsão do tempo para a região sudeste. Você conferiu a nossa previsão do tempo. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. Contratado no início de setembro, Memphis Depay já marcou 2 gols e anotou 3 assistências em 7 jogos disputados com a camisa do Corinthians, sendo 4 deles como titular. Os 2 gols do atacante foram anotados em partidas do Campeonato Brasileiro, sendo o primeiro deles na vitória por 5-2 sobre o Atlético Paranaense. Além disso, o holandês já foi garçom para Pedro Henrique em jogo contra o Fortaleza pela Comebol Sul-Americana e para Yuri Alberto em 2 oportunidades, uma pela competição continental e outra pelo Campeonato Brasileiro. A lista de participações diretas em gols do Corinthians é comandada por Yuri Alberto, que já anotou 23 tentos e 6 assistências em 51 jogos. O camisa 9 é seguido por Romero com 16 tentos e 4 passes diretos. Rodrigo Garro, com 9 gols e 10 passes para gol, completa o pódio. Eu sou Kleber Salles e volto já já com mais esporte, mais radar esportivo nesta quarta-feira. Você conferiu Radar Esportivo com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Jornal Maricampo. A Caixa realiza nesta quarta-feira, dia 30, o pagamento do Bolsa Família e Auxílio Gás referentes ao mês de outubro para os beneficiários com o número de identificação social ONIS terminado em 9. O pagamento é realizado preferencialmente na conta Caixa Tem ou na sua poupança da Caixa. Vale lembrar que com a conta Caixa Tem, o beneficiário pode fazer transferências, pagar contas e fazer até Pix direto no aplicativo do celular. O benefício também pode ser movimentado utilizando o cartão de débito da conta nos comércios ou nas unidades lotéricas correspondentes Caixa Aqui, terminais de autoatendimento e em agências da Caixa. Também é possível o saque sem cartão, utilizando-se a identificação biométrica previamente cadastrada. Para baixar os aplicativos Caixa Tem e Bolsa Família é bem fácil. Basta entrar na loja de aplicativos do seu smartphone. É de graça, não se esqueça. Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Bom dia! Marcílio Dantas. Agora 7h58, 7h58, Jornal Maricampo. Você amanhecer o dia muito bem informado. E agora vamos chamar a ele, o nosso repórter lá de Recife, Pernambuco, Ricardo Pires, que traz informações com relação ao tempo lá em Recife. Vamos chamar ele. Alô, meu amigo Ricardo Pires, bom dia. Muito bom dia, você ouvinte ligado na Rádio Maricampo, ouvindo o Jornal da Maricampo, ficando muito bem informado, né? Bom dia, Marcílio, amigão. Queridos, vamos trazer a previsão do tempo para hoje, dia 30 de outubro, quarta-feira, aqui para Recife, Pernambuco, tá? A previsão mínima hoje da temperatura está em torno de 24 graus, a máxima deve chegar em 27. A umidade relativa do ar, 74%, tem sol, com pancadas de chuva agora pela manhã e muitas nuvens à tarde. À noite, o tempo está bem firme, tá? Queridos, está um calor grande, eu não sei aí em Natal como é que está, mas aqui em Recife já começou, viu? Tá calor abafado, também. muito quente. A gente volta amanhã com mais previsão do tempo aqui na Rádio Maricampo. Continue ouvindo o Jornal da Maricampo com Marcílio Dantas. Queridos, até lá, um grande abraço. Ok, meu amigo Ricardo Pires, forte abraço para você. Olha, tá fazendo calorzão por aqui também, viu, Ricardo? Não tenha dúvida disso. Vamos que vamos. Esse foi o Ricardo Pires e as informações lá de Recife, Pernambuco, com relação ao tempo.
Gente, essa informação vem do jornal Tribuna do Norte. Pioneira no ar, aviadores celebram primeira mulher do Rio Grande do Norte a voar. O Aeródromo Severino Lopes, em São José de Mipibu, na Grande Natal, celebrou no sábado, dia 26 de outubro, os 100 anos da aviação potiguar. No evento, ex-comandantes, pilotos, amantes da aviação e figuras históricas foram lembradas pela realização do sonho de voar. Entre elas, Lucy Garcia Maia, a primeira mulher norte-riograndense a alcançar os céus. Durante a década de 40, a aviação esportiva ganhava popularidade entre os natalenses, graças à construção do segundo aeroclube do Brasil, fundado em 1928 pelo governador Juvenal Lamartine. Um lugar frequentado por homens viu no horizonte surgir o futuro. Cruzando os céus do rio Potengi, Lucy Garcia Maia se tornava a primeira mulher do Rio Grande do Norte a voar em julho de 1942. Cerca de 82 anos depois, Vera Lúcia Vilar Garcia de Arruda Câmara, sobrinha de Lucy Garcia Maia, primeira mulher potiguara a tirar o brevet de aviação, conta que a tia se sentia livre no ar, voando sobre as praias e realizando manobras audaciosas, sempre apoiada pelo avô, mesmo em meio às preocupações familiares. Mulher à frente do tempo dela, quando as mulheres não remavam, não jogavam tênis, não jogavam bola e basquete, muito menos pensavam em voar. Tia já estava além do tempo dela e vovô deu todo o apoio. Ela se sentia solta, achava que o mundo era dela. Voava por cima da praia da Redinha, que os avós tinham inclusive uma casa por lá. E ela tirava a rasantes no telhado. E nós, juntos com os colegas aviadores, vimos acontecer desastres com dois grandes amigos dela, da época, e assim ela continuou. Quando casou, que ficou grávida do primeiro filho, disse: agora vou tomar juízo e vou deixar de voar, relembra Vera Lúcia. Sobre o legado da tia, Vera Lúcia ressalta a coragem e determinação de Lucy Garcia e os feitos conquistados de viver sem medo. As gerações futuras têm que saber que existia uma mulher corajosa. Na época da guerra, ela voava. Ela não parou de voar. Entre 1943 e 1945, ela foi muito importante. E ela era totalmente estudada, não devia nada e queria ser livre. A importância de lembrar da memória dela, de trazer ela como figura importante na aviação e também para a força de mulheres. Cada um tem que alcançar o seu objetivo, mesmo que tenha sido só por uma época de vez. Mas ninguém deixa tentar fazer aquilo que tem vontade, descreve a sobrinha da aviadora. Marcos Fernandes Lopes, engenheiro agrônomo e apaixonado por aviação, conta com o evento. Marca a memória de personagens como Severino Lopes, Juvenal Lamartine, Augusto Severo, Lucy Garcia, entre outros. A reunião desse evento é para aproveitar a Semana do Aviador, que é 23 de outubro, que foi criado depois que Santos Dumont levantou o voo na França em 1906, o Dia do Aviador. A Rádio Maricampo esteve por lá também, registrando todos os acontecimentos. Inclusive, Otávio Lamartine também esteve presente, dando o ar de sua graça e, com certeza, acompanhando toda a movimentação, que foi uma comemoração muito marcante. Gente, final de mais um Jornal Maricampo. Nós ficamos por aqui, voltando amanhã, a partir das 7 da manhã. Superintendência Otávio Lamartine, supervisão técnica André de Ferreira, moderação Marcos Brito. Trabalhamos no oferecimento de kit da construção de inverno a verão, a melhor opção, Lamartine Locações. Ainda Terra Molhada, turismo de aventura, Pousada Colina dos Flamboyantes em Cerro Corá, Rivaneide, o melhor bolo do litoral sul, Paçoca de Pilão em Pirangi do Norte. Forte abraço e vamos encerrar a programação já trazendo aquele velho e tradicional cafezinho matinal. Vamos lá então, está no ar. Que delícia! Hora do café! E vamos que vamos, já trazendo aí na hora do café vários ouvintes que interagem conosco e a gente sempre dedica o cafezinho matinal. Lula Capistrano, Mandibão, José Divaldo, Silas Cruz, Karine Ribalta, Ângelo
do Prai, lá em Nova Parnamirim. Cidinha do ABC em Angicos. A dupla dinâmica, Rubens e Frank do Kit da Construção. Também Otávio Lamartine, Conceição, Marlos Silva, Fabiano, Maria Clara, Josenildo Correia, Karine Ribalta. Tem também Gorete, Gunter e seu Guedes. Gorete é uma fineza de pessoa. Valéria Ferreira, Lucicleide, Marcelo Dias, lá em João Câmara. Denise Lisboa, Alberto Capistrano, Wellington Dionísio, Elton Luiz, Carlos Mota, Luiz Alberto Capistrano, Valquíria e Valderi Alves, Ricardo Fernandes, Ricardo Pires, lá em Recife. Tem também Valquíria e Valderi Alves, tem o Flávio Alves, Sueli Bento, a Mônica Silva, tem também a Josiane Vicente lá em Braga, Portugal, e também a Sara em Catanduva, São Paulo. Vamos agora oferecer o cafezinho para essa turma e servi-los do jeito que eles merecem. Vamos lá. Olha o cafezinho aí, gente. Mexendo com o cafezinho. E agora vamos brindar a esse café. Que delícia! De novo. Ô Marcos Brito, você hoje tá tomando aquele cafezinho com brote lá de Brejinho. Rapaz, tem um brote bem famoso lá em Brejinho, né? O problema não é o brote. O problema são 3 pacotes de brote. Que é isso? Brote não acaba mais. E o pior de tudo, ele não divide com ninguém. Ai, gosta de brote, viu? Calma, Marcos Brito, não se entala, meu jovem. Essa turma é demais. Gente. Ai, ai. Vamos agora para o nosso momento reflexivo, para encerrarmos muito bem esta manhã fechar com chave de ouro. Então vamos lá. Pare pra pensar, ouça a voz do coração, pensamento do dia. Todos precisam de esperança, mesmo os que se dizem ateus ou agnósticos. Precisam de alguma expectativa na vida para que avancem nos seus caminhos. A perda da esperança, por outro lado, é profundamente aflitiva, pois nega qualquer vislumbre de melhoria e de encorajamento para o futuro. Mas seja qual for o seu problema hoje, depressão, desemprego, doenças, divórcio e até mesmo desesperança com a vida, creia que em Cristo há esperança. Por isso, apesar das dificuldades, agarre-se em Deus, o Deus da esperança, e confie nele plenamente. Um forte abraço a todos e até amanhã.